Pai, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez nessa noite, que o Teu Espírito, ó Pai, possa falar aos nossos corações, que mais uma vez, Senhor, os meus lábios sejam usados, que essa palavra, Pai, que o Senhor depositou no meu coração, seja uma palavra, Senhor, que esteja indo de encontro à necessidade, Pai, de casais. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, a famílias nessa noite, aquelas que estão aqui presentes, aquelas que estão nos assistindo pela internet, que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar falando conosco poderosamente nessa noite, e que os nossos laços, Senhor, matrimoniais, estejam sendo fortalecidos, a fim de que possamos Te servir melhor, a fim de que possamos, Senhor, ser pessoas completamente integradas ao Teu reino, vivendo em amor e graça diante de Ti. Assim, ó Deus, é o que eu Te oro, pois esse é o meu desejo, Senhor, e a minha intercessão, em nome de Jesus, amém. Cumplicidade, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, e quando a gente fala dessa palavra cumplicidade, eu tenho quase certeza que você lembra de um contexto, e depois a gente vai ver um pouquinho sobre esse contexto, mas existem várias definições para cumplicidade, e hoje eu quero ver algumas delas com vocês, antes da gente entrar diretamente no que a palavra diz sobre cumplicidade. No dicionário, a definição que encontramos sobre cumplicidade é vínculo de confiança, apoio mútuo e compreensão profunda entre pessoas, muitas vezes sem a necessidade das palavras. Nós homens somos mais difíceis, eu pelo menos não posso falar de todos os homens, mas eu, por exemplo, tenho dificuldade às vezes de entender linguagem não verbal. Às vezes vai olhar para mim, vai olhar e eu vou continuar de boa porque eu não consigo compreender. Mas muita gente consegue ter essa habilidade de compreender quando alguém olha e quando alguém fala sem usar palavras. Isso é cumplicidade. Com o tempo de casamento, eu estou aqui falando isso, mas é claro que muitas coisas hoje, ela nem precisa falar para mim, que eu já entendo, só pela maneira de olhar, só pelo tom da voz, só às vezes pela gesticulação, a gente já sabe que alguma coisa está acontecendo ali. No dicionário, a definição que encontramos é vínculo de confiança, apoio mútuo e compreensão profunda entre pessoas, muitas vezes sem a necessidade de palavras. No contexto relacional, representa parceria e intimidade. Então, quando a gente está falando de cumplicidade, é algo que nós vemos na Bíblia. É algo que nós vemos, não diretamente, Deus usou essa palavra, né, quando a palavra foi escrita, Ele não usou a palavra cumplicidade, esse termo cumplicidade, mas ele é um termo que está ali intrínseco, ele está ali junto. E a gente precisa aprender isso, porque hoje nós vivemos muito um tempo de individualidade. Eu vejo hoje muitas pessoas pensando assim, olha, esse aqui é o meu pedaço, aquele ali é o meu pedaço. Eu gostei muito de uma frase que eu li semana passada, que estava dizendo o seguinte: o espaço que a sua esposa ocupa na sua cama é o espaço que ela ocupa no seu coração. Eu falei, pronto, meu coração está cheio de Arlene, porque é só ela que ocupa o espaço. A gente vai aprendendo isso na nossa vida, juridicamente, e agora sim você vai se identificar com esse termo, não é? Refere-se à conivência ou auxílio na execução de um delito ou crime. Talvez seja para nós que primeiro vem à nossa mente quando a gente ouve essa expressão cumplicidade. Fulano foi cúmplice do crime, aquilo aconteceu, mas tinha um cúmplice que ainda a polícia está atrás para tentar achá-la. Existem sinônimos para isso, e esses sinônimos são conivência, camaradagem, entendimento profundo e silencioso entre amigos ou casais. Podemos dizer ainda que cumplicidade é ser o time um do outro. Enquanto o mundo lá fora pode ser caótico, entre o casal existe um pacto de proteção e lealdade, que não precisa ser renovado diariamente, pois já está gravado na sua rotina. E essa é a verdade. Conforme a gente vai convivendo na nossa vida matrimonial, nós começamos a entender a linguagem não verbal e nós vivemos uma cumplicidade. Aonde está um, está o outro. E olha, gente, entenda uma coisa, cumplicidade não é encobrir erros. Cumplicidade não é ver um erro e deixar a coisa ali acontecendo. Não, não é isso. Cumplicidade é de você estar ao lado, é de você estar junto, é de você ser verdadeiramente cúmplice, de aonde está um, aonde o outro está também, é estar os dois fazendo aquilo ao qual Deus chamou para fazer.
A cumplicidade é, em última análise, a arte de tornar a vida do outro um pouco mais leve, apenas por você existir nela. Bonita essa frase, não é? Apenas porque você existe na vida da sua esposa, apenas porque você existe na vida do seu marido, você torna a vida dele mais fácil, você torna a vida dela mais fácil. Isso é cumplicidade, é estar ao lado, é estar junto, é estar auxiliando. A Arlene estava me mostrando ontem, não é? Um camarada que estava, vou ajudar a minha esposa a limpar a casa, porque assim vai ser mais fácil. E eu gosto muito de rir. Eu sou homem e eu dou risada de mim mesmo e não tem jeito, né? Ele pegou um travesseiro e estava tentando colocar o travesseiro dentro da fronha. Não sei se vocês já viram isso. E a mulher está limpando o quarto. E aí, de repente, aparece ela lavando o banheiro. E ele está com o travesseiro tentando colocar dentro da fronha. E ela vai para a cozinha e está passando pano nas coisas. E ele está com o travesseiro tentando colocar dentro da fronha. E, gente, eu morri de rir com aquilo, porque é exatamente dessa maneira. A gente tenta fazer, a gente tenta ajudar, mas a gente não consegue fazer. É interessante isso, mas olha, posso te dizer uma coisa? Bem-aventurada é aquela mulher, muito feliz é aquela mulher, porque pelo menos o maridão estava ali do lado dela. Estava acompanhando, ainda que ele ficasse só tentando colocar o travesseiro dentro da fronha, mas ao menos ele estava do lado dela. Então hoje a gente precisa aprender isso. Nós não somos um grupo onde alguns têm algumas funções. Eu disse isso na semana passada, não é? Eu falei que existem, claro, funções que são do marido, funções que são da esposa, mas isso não é para um geral. Existem coisas que nós precisamos unir forças a fim de quê? A fim de que um apoie o outro, a fim de que um ajude o outro. Para quê? Para que o casamento seja mais leve, para que as coisas possam acontecer de maneira mais fácil. Agora, na vida cristã, o que a Bíblia fala sobre cumplicidade? E nós vamos ver aqui exemplos bons e exemplos ruins sobre cumplicidade de algumas pessoas na Bíblia. A primeira delas é entre Davi e Jonatas. Fala de amizade e lealdade. Talvez o exemplo mais famoso de almas gêmeas, no sentido de amizade, foi entre Jonatas e Davi. Jonatas, filho do rei Saul, arriscou sua posição e sua vida para proteger Davi das perseguições de seu próprio pai. Eles firmaram uma aliança de fidelidade que perdurou mesmo após a morte de Jonatas. Olha que coisa interessante. O seu filho, Mefibosete, foi abençoado pelo rei Davi. E teve um dia que Davi deu um estalo assim e falou assim: ei, servo, chega aqui. Tem alguém ainda que é descendente de Jonatas? Olha, eu acho que ele tem um filho. Inclusive esse menino ele tem uma deficiência. Ele precisa de cuidados. Rapaz, chama ele aqui, eu quero conversar com ele. E Mefibosete passou a sentar na mesa de Davi, na mesa do rei. Davi honrou a vida dele. Por quê? Porque existia uma aliança entre ele e Jonatas. Isso é cumplicidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Graças a Deus. A marca deixada por eles foi de proteção mútua e sacrifício pessoal. Guarda isso para o teu casamento, guarda isso para o teu relacionamento matrimonial. Proteção mútua e sacrifício pessoal. Ruth e Noemi, outro exemplo maravilhoso de cumplicidade entre duas pessoas, entre uma sogra e uma nora. Após a morte de seus maridos, Ruth decidiu não abandonar sua sogra, Noemi. Sua famosa frase: aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei também eu. A gente diz isso aqui em renovação de votos, a gente diz isso nos votos dos casamentos, e isso é uma verdade. Isso resume uma cumplicidade profunda, baseada no cuidado e na fé compartilhada, mesmo em tempos de extrema pobreza. Quando Ruth declarou essa frase, ela não estava seguindo assim, não, minha sogra está para receber a herança do meu sogro, que faleceu, então deixa eu colar com ela aqui, porque eu vou me dar bem. Não, não era isso, eles estavam pobres, eles não tinham sequer conhecimento a respeito do futuro, mas ela tomou essa decisão. Por quê? Porque existia esse sentimento de cumplicidade entre a nora e a sogra. E qual é a marca que a gente aprende dessas duas? Companheirismo incondicional. Maridão, você é o companheiro incondicional da sua esposa. Esposa, você é a companheira incondicional do seu marido. Isso é muito importante,
Nós não podemos deixar a cultura que hoje é pregada, de que, não, esse aqui é a minha parte, essa aqui é a minha parte, esse aqui é o meu quadrado, eu não saio desse quadrado. Não, aonde está um, está outro também. O problema de um é o problema de outro. A família de um, embora a gente não vai como é que eu posso dizer, falta aqui a palavra agora, se envolver na família do outro, mas de certa maneira isso acaba atingindo a gente ajuda, a gente está junto, a gente está ali tentando fazer o melhor. Para quê? Para que todos possam estar bem. Paulo e Timóteo, uma cumplicidade de mestre e aprendiz. Paulo via Timóteo como um filho na fé. Gente, isso aqui fala muito ao meu coração, porque é muito bacana, não é? Você ter um filho na fé, uma pessoa que você discipula. Eu não sei, eu espero que todos aqui tenham essa experiência, mas é tão bom quando você discipula uma pessoa, quando você está ajudando a pessoa a dar os primeiros passos, e mesmo que ela já tenha dado vários passos na vida dela, que você continue ajudando. E Paulo entendeu isso e viu na vida de Timóteo um grande pastor. Eles trabalhavam juntos na fundação de igrejas, enfrentando prisões e perseguições, com uma confiança absoluta um no outro. Paulo chegava a conhecer a família de Timóteo, ou seja, a cumplicidade era tão grande que eles tinham um relacionamento onde as famílias, elas se conheciam. A marca que eles nos deixam é mentoria e propósito espiritual. Isso é muito importante nos dias de hoje, que a gente possa ter esse tipo de cumplicidade dentro e fora da nossa casa. Agora também existe a cumplicidade no erro, e é aí que as coisas começam a complicar. No pecado. Nesses casos, a palavra cumplicidade assume o sentido de conivência, onde dois ou mais se unem para enganar ou para cometer crimes. E eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos deixa exemplos. Para quê? Para que a gente não repita esses erros. Não é para poder escandalizar ninguém, não é para poder colocar ninguém, não é expor as pessoas, não. Mas o que a Bíblia fala, ela fala para quê? Para que a gente possa evitar a todo custo cometer os mesmos erros. O primeiro deles é Ananias e Safira. Esse casal no Novo Testamento concordava em mentir sobre o valor da venda de uma propriedade, para reter parte do dinheiro, enquanto fingiam ter doado tudo à igreja. Ambos sofreram as mesmas consequências fatais por terem combinado a mentira. A lição que eles nos deixaram? A cumplicidade na mentira destrói a ambos. Depois, se você quiser conferir, isso está lá em Atos capítulo 5. O rei Acabe e Jezabel, todo mundo já ouviu falar, um dos casais mais desonrados e sem caráter da Bíblia. Jezabel articulou o assassino de Nabote para que o seu marido, o rei Acabe, pudesse tomar posse de uma vinha que ele cobiçava. Acabe, por sua vez, aceitou o crime sem hesitar. Eles se uniram, ali houve realmente um conluio, para quê? Para cometer um crime. E o Acabe ficou calado, mas ele pagou um preço caro por causa disso. A lição que eles deixaram: o silêncio e o proveito próprio tornam alguém cúmplice do mal. Então, que a gente possa evitar isso, que a gente possa entender que existem coisas que nós não podemos ser cúmplices. Arão e o povo no deserto, o povo fez o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte, Arão cedeu à pressão do povo e ajudou a construir um ídolo. Foi uma cumplicidade de conveniência e medo, onde a liderança falhou ao se unir ao erro da multidão. Ou seja, o povo clamou, o povo pediu, Arão estava esperando o Moisés descer do monte, nada de Moisés descer, passa um zap, faz uma ligação fora da área de cobertura e nada de conversar, e o povo: não, precisamos de um Deus, vamos fazer um bezerro de ouro. Vocês já sabem mesmo, vocês faziam isso no Egito, então faz aí, vamos lá. E ele concordou com isso. Então isso estragou, isso teve um atraso, isso teve ali, isso levantou a ira de Deus por causa de um povo desobediente. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: a Bíblia, ela mostra todas as faces, mas existe um exemplo, e esse exemplo eu nunca tinha me atentado para isso, até Deus despertar isso no meu coração.
E eu achei muito bacana isso, porque é um casal que ele é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento. E é um casal que, aonde você vê um, vê o outro. Você não vê o nome deles sendo citados de maneira separada, sempre juntos, eles estavam sempre juntos. E a Bíblia nos dá a entender que eles estavam juntos não só para poder fazer a obra de Deus, mas eles estavam juntos como casal, eles tinham uma cumplicidade entre eles trabalhavam juntos em prol daquilo que Deus havia colocado no coração deles. Veremos o exemplo de cumplicidade de um casal que verdadeiramente entregou completamente as suas vidas ao serviço do reino. Esse casal se chama Áquila e Priscila. A história de Áquila e Priscila no Novo Testamento é um dos exemplos mais belos de um casal que vivia em em parceria equilibrada e cumplicidade espiritual. Em Atos capítulo 18, versículo 1 e 2, nós vamos ler agora, a palavra de Deus ela diz assim: logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. E chegando ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. Olha que coisa interessante, Paulo provavelmente não os conhecia, mas alguém falou de Áquila e Priscila para ele. E Paulo falou assim: eu preciso conhecer esse casal. E vocês vão entender por quê. Porque esse casal, queridos, eu vou já dar um spoiler do que vai acontecer na frente. Esse casal, aonde eles iam? Eles estiveram em Éfeso, eles estiveram em Corinto, eles estiveram em Roma. E aonde eles estiveram, na casa deles tinha uma igreja. Eram completamente envolvidos pela causa do Evangelho. E Paulo, quando ouviu isso, despertou nele o seguinte: esses são servos. Esses aí entregaram sua vida para Jesus. Quero ir lá na casa deles para poder conhecê-los. E foi o que aconteceu. Áquila e Priscila não eram apenas um casal mencionado de passagem. Como eu disse, eles são descritos como uma unidade dinâmica. Os dois trabalhavam juntos no ministério cristão dos primeiros tempos do Novo Testamento. E a gente vai ver aqui, pelo menos a Bíblia ela não relata, não é? Eu não quero aqui fazer julgamento, mas você sabe que nos primeiros tempos da igreja, a igreja ela era feita em casas. Então eram famílias que recebiam as pessoas, principalmente judeus, né? Alguns gentios também, que ali ouviam a palavra de Deus e se tornavam cristãos. Então precisaria haver um acordo comum entre o marido e a esposa para que isso acontecesse. Isso falava de abrir mão de privacidade, isso falava de abrir mão de tempo, isso falava de repente de abrir mão de algumas coisas que eles gostariam de estar fazendo dentro de casa e que não poderiam fazer porque naquele momento era um momento consagrado para Deus. Mas queridos, quando nós estamos com a nossa vida entregue para Deus, nada é difícil. A gente arruma jeito, a gente arruma tempo para as outras coisas. E eles entregaram-se completamente para Deus. Hoje nós veremos alguns pilares na vida desse casal que definem essa cumplicidade. O primeiro deles é a unidade no trabalho e no propósito. Diferente de muitos relatos da época, Áquila e Priscila apareciam quase sempre juntos. Como eu falei, eles foram mencionados 7 vezes no Novo Testamento. E você sabe, a sociedade da época era uma sociedade onde a imagem masculina era a imagem que prevalecia. Então eu começo a entender por aqui que Priscila era alguém relevante no ministério de Áquila. Ela era uma mulher que estava presente, ela era uma mulher que estava ao lado, ela era uma mulher que estava apoiando e era mais ainda, era uma mulher capacitada por Deus para ajudá-lo no seu ministério. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Quantas coisas eles fizeram juntos. Eles compartilhavam a mesma profissão. Eles também eram fabricantes de tendas. Provavelmente Paulo deve ter ouvido falar isso e falou: pronto, deu match que fala, né? Fechou, deu match, vamos lá, vou conhecer esse casal. Poxa, são pregadores do Evangelho, tem uma igreja que eles recebem dentro da casa deles e ainda por cima são fazedores de tenda, a profissão que eu também tenho. Eu tenho que conhecer esse casal. E foi lá conhecer eles, e foi lá bater papo com eles, e aconteceu ali uma simbiose maravilhosa de ministério. Em Atos, capítulo 18, versículo 3, diz assim: e percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas.
Não, Paulo, peraí, você não veio só visitar a gente. Você não veio aqui somente para a gente fazer uma refeição juntos. Você não veio aqui só para a gente dar um aperto de mão, dar um abraço, ô irmão, que Deus te abençoe. Não, você vai passar um tempo morando com a gente. Espera aí, vamos arrumar aquele quartinho lá da bagunça, vai ser o quarto de Paulo. E Paulo passou a morar com eles. Enquanto ele estava pregando, enquanto ele estava indo nas sinagogas, enquanto ele estava ensinando, ele teve a casa deles como base de vida para ele. Você entende quanto isso é importante, gente? Talvez Paulo tivesse que tirar do bolso para pagar, sei lá, uma pousada, para pagar um lugar para ficar, mas eles não, falaram, não, Paulo, de jeito nenhum, você vai ficar na nossa casa. Receptividade, alegria em receber alguém que está fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque eles entendiam, isso estava além daquilo que eles faziam ou deixavam de fazer, isso estava no coração deles. Alguém que prega o evangelho, alguém que sai, que fazia viagens de milhares de quilômetros para poder pregar o evangelho, não posso deixar esse homem passar, até porque enquanto ele estiver dentro da minha casa, eu estou ouvindo e também estou aprendendo com ele. Então veja, gente, que isso aí, existe algo espiritual maravilhoso nisso aqui. Essa parceria de trabalho permitia que eles estivessem fisicamente próximos, ou seja, Áquila e Priscila era como carne e unha, estavam juntos os dois, eles não se separavam até mesmo para ganhar o seu pão, para poder ganhar o dinheiro, para sustentar suas viagens missionárias, eles trabalhavam juntos, eles estavam juntos. Que felicidade poder ter essa alegria, né, de trabalhar junto com a esposa, sustentando-se mutuamente, enquanto financiavam suas viagens missionárias. E o interessante é que tendas, para que servem tendas? Imagine agora, né, você vai imaginar, claro, essas tendas modernas, não é? Que o pessoal coloca aí nas praças, nas festas, nos festivais, nos motoclubes, nos encontros de motoclube, né, você vê muitas essas tendas aí, mas para que uma tenda serve? Ela serve para abrigar, para proteger, para guardar. E eu vejo nessas três palavras, abrigar, proteger e guardar, exatamente o ministério que Deus deu a Áquila e a Priscila. Você vai ver que era exatamente isso que eles fizeram durante o ministério deles, que é descrito em apenas 7 passagens. Você vai ver que é exatamente esse o papel que eles faziam com a igreja. Ou seja, Deus ele usa o conhecimento que a gente tem, a profissão que a gente tem, de maneira que a gente possa abençoar o reino. Aquilo que eles faziam, fazer tendas, construir tendas, a função da tenda, ele foi levada também, eles entendiam aquilo ali, para também dar apoio à igreja que estava se formando. Segundo ponto, o acolhimento e discipulado. A cumplicidade do casal se estendia ao ensino. Quando eles encontraram Apolo, um pregador judeu eloquente, mas que conhecia apenas o batismo de João, e deixa eu trazer aqui só um parênteses, né? O batismo de João ele era feito em cima de arrependimento, simplesmente a pessoa se arrependia e era batizada. Hoje nós entendemos que o batismo vai acontecer dia 24, em nome de Jesus, está tudo certinho, tudo correndo bem, eu estou muito feliz, e eu creio que os batizandos também devem estar muito felizes, mas o batismo que nós fazemos hoje é o quê? Uma declaração pública de que eu morri para a antiga criatura, para a velha criatura, e nasci uma nova criatura. Apolo não tinha esse entendimento, e ele estava ensinando, ele estava pregando o evangelho, ele amava o Senhor, ele amava o caminho, mas ele ainda não compreendia isso. A gente vai ler isso aqui agora, Atos 18, 24, diz o seguinte: enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles, e lhes explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Veja bem o cuidado, veja bem o amor, veja bem o carinho. Eles poderiam dizer, a gente já mora aqui em Éfeso já faz tempo, a gente conhece o evangelho de cós salteado, isso aí para a gente fazer é fácil. Apolo, por favor, chega aqui, lá dentro do templo mesmo, chega aqui, deixa eu conversar contigo. Rapaz, esse negócio aí do batismo de João, isso já foi, agora a gente vive o Novo Testamento, agora é algo diferente, é a nova aliança, esquece isso. Não, eles não fizeram isso. Apolo, como é que você está? Tudo bem? Rapaz, que palavra, hein? Abençoada. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa jantar hoje?
Apolo devia estar com fome e falou, vamos embora. Quando chegou lá, o que eles fizeram? A palavra diz aqui para a gente, eles explicaram-lhe com mais exatidão o caminho de Deus. O que isso nos mostra? Áquila e Priscila também estavam aptos a ensinar. Entenda isso, queridos, a nossa vida, nós precisamos estar afiados. Eu acho muito bacana, eu demorei um pouquinho para poder compreender isso. Todos os cursos que existem aqui na nossa igreja, você sabe que existem inúmeros cursos. Nosso pastor, ele sempre nos orienta, olha, seria bom se a sua esposa fizesse também. E eu demorei a entender isso, vou ser sincero, o pastor sabe, que eu, de vez em quando sou meio cabeçudo. Mas, gente, isso é muito necessário, sabe por quê? Porque não adianta um crescer e o outro não crescer. Os dois precisam estar andando no mesmo nível de fé. Para quê? Para que o evangelho, para que o ministério que Deus deu a eles possa estar sendo feito de maneira bem tranquila, bem equilibrada. Você está vendo o exemplo? Quantos pastores e pastoras nós temos aqui na nossa igreja? Pastor Ivone aqui, quando prega junto com o pastor Marcos, está aqui no seu ministério, ombro a ombro. Antes dela, posso falar, depois você briga comigo, não tem problema não. Antes dela ser pastora, já andava ombro a ombro com ele, já estava ali junto, gente. Pastora Ana, pastor Pete, pastora Grace, pastor Cadu. Então, gente, o que a gente entende é isso, quando o casal cresce junto, eles trabalham juntos, eles abençoam juntos, e estão aptos a ensinar, isso é que eu achei assim fascinante. Eles eram um casal em cumplicidade a favor do reino, eles estavam aptos a ensinar a novidade do evangelho da nova aliança. Por isso a importância do casal crescer juntos, em fé e em conhecimento. Esposa, marido, cresçam juntos. Nós temos aí diversas oportunidades e eu achei fascinante a quantidade de cursos que apareceu aqui para poder fazer para casal. Não pensa assim, não, isso é para o fulano de tal, é para Bertrana, isso aqui é para Cicrano, não, é para você. Nós queremos aprender, nós queremos crescer, nós precisamos crescer e amadurecer, e a gente só consegue alcançar o amadurecimento através do conhecimento da palavra e a aplicação da palavra na nossa vida. Então que nós, casais, possamos fazer isso, andar juntos. Está parecendo até que é encontro de casais, né? Mas eu falei, é a palavra que Deus me deu e eu preciso compartilhar com os meus irmãos. Em vários exemplos bíblicos vemos que o ministério sempre foi compartilhado entre eles dois. Na verdade, se um dos cônjuges não estiver junto com o outro no chamado que Deus deu, tudo fica mais difícil. É muito importante que os dois andem juntos. É notável que em várias menções o nome de Priscila aparece antes do de Áquila. Se você for aí, fazer a sua pesquisa na sua Bíblia, colocar aí Áquila e Priscila, você provavelmente vai ver, mas uma porção de vezes aparece a Priscila e Áquila, por que ela aparece na frente? E aí a gente vai entender que existe um porquê por isso, sugerindo que ela possuía um papel de liderança e ensino tão relevante e não mais relevante, era tão relevante, ou seja, andavam no mesmo equilíbrio quanto o do marido, algo respeitado plenamente por ele, e não tem problema nenhum, queridos. Eu vou ser sincero com você, eu respeito muito. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo crítica a doutrinas de igreja, mas, queridas, quantas vezes as mulheres têm nos abençoado? Quantas vezes nessa igreja mulheres nos abençoam através da palavra? Pastora Ivone, pastora Ana, pastora Grace, tantas que pregam aqui, Simone que prega aqui do Ministério de Casais, abençoam tanto a gente. Outras que fazem um ministério maravilhoso. Hoje eu estou com vontade de citar nome, gente, depois vocês me processem, depois vocês... Risalva está sempre aqui junto com o Irã na Felicidade, faz a dinâmica aqui com o pessoal da Felicidade. Gente, que coisa bonita, que coisa bacana, ver o pessoal trabalhando junto. Os músicos, quando vêm para cá, as esposas estão ali sentadas, estão admirando, estão fazendo foto, estão fazendo vídeo, estão juntos no ministério. Gente, que coisa boa. Não era uma disputa de posição. Antes, era uma união, que mesmo diante de uma sociedade que prezava o homem, andavam em harmonia, a favor da causa do reino. O reino acima de tudo. Querido, se não fosse, e agora eu preciso dar honra a quem tem honra, se não fosse Arlene na minha vida, você não faz ideia, eu não seria nada, eu não teria chegado aonde eu cheguei.
eu não seria esse Renato que você está vendo aqui hoje. Você pode dizer, não estou vendo grandes coisas, tá bom, mas ainda assim, foi ela que me fez chegar aqui, foi ela que me ajudou, foi ela que me incentivou, e até hoje é aquela que me dá o suporte, é aquela que está ao meu lado. Todo ministério de sucesso, toda família de sucesso tem o casal trabalhando unidos em harmonia. Terceiro ponto, coragem e sacrifício comum. Paulo refere-se a eles como seus cooperadores em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 16, versículo 3, Paulo diz o seguinte: saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. E no versículo 4 ele vai dizer uma frase que vai dizer: os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. Uau! Que sabedoria, que amor! Para pensar, os dois. Priscila não falou assim, tudo bem, você quer oferecer sua vida em favor de Paulo? Contigo mesmo, eu vou viver a minha vida. Não! Paulo também não falou ao contrário. Tá bom, Priscila, você acha então que tem que apoiar Paulo? Está sabendo que é corte de espada, hein? Você vai aceitar essa história? Tudo bem, então você vai, Deus te abençoe, eu estou indo para o outro lado. Não, os dois estavam juntos, até mesmo sob ameaça de morte. Isso fala de uma cumplicidade íntima, de algo que é muito poderoso na vida de um casal. E queridos, entendam uma coisa, você nunca está sozinho. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que não são casadas. Talvez você que está aí do outro lado, talvez você esteja dizendo, pastor, que palavra legal, se eu fosse casado, mas um dia você vai ser. E com certeza você vai lembrar dessa palavra, ou você vai poder voltar lá no YouTube e rever essa palavra, e trazer esses conselhos que não são do pastor Renato, são de Deus, para a tua vida, a fim de que você possa viver um casamento maravilhoso, em cumplicidade com o seu marido, com a sua esposa, a fim de que o reino cresça, a fim de que o reino avance, a fim de que a igreja continue, a fim de que pessoas sejam abençoadas, sejam ensinadas. Isso demonstra que a cumplicidade deles não era apenas para tempos de paz, mas quando as coisas estavam ruins, quando o bicho estava pegando, ainda assim eles estavam juntos. Eles estavam dispostos a arriscar a própria vida um pelo outro, e também pela causa que defendiam. Não havia hesitação individual, havia uma decisão de casal, realmente uma cumplicidade. Estavam juntos. Que a gente possa nutrir isso a cada dia, gente. Que a nossa vida possa ser sempre com a nossa esposa, com o nosso marido, que a nossa vida possa ser sempre essa vida de cumplicidade, de entender que a gente está junto nas horas boas e nas horas ruins, de entender que tem dias, eu falei semana passada isso, e isso é muito importante, de que o maridão não vai estar bem, tem dias que a esposa não vai estar bem, mas isso não pode ser razão para afastamento, muito pelo contrário, é para a gente estar junto. É para a gente estar apoiando, é para a gente estar dando as mãos e seguindo. Olha, filha, eu estou contigo. Olha, filho, eu estou com você. Eles transformaram o ambiente doméstico em um centro de ambiente de fé. A casa deles era um ponto de encontro, um ponto de pregação. Não um ponto de pregação como a gente conhece hoje, mas era um ponto onde os cristãos se reuniam para glorificar a Deus. Onde quer que se estabelecessem, a palavra relata em Corinto, em Éfeso, em Roma, a Bíblia registra que existia uma igreja que se reúne na casa deles. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz o seguinte: as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como quem? A igreja que se reúne na casa deles. Era um casal consagrado, era um casal que abriam as portas, as janelas de sua casa, chamavam as pessoas para ouvir o Evangelho, tinham a missão, tinham a compreensão, tinham a revelação do que Deus os havia chamado para fazer, e faziam isso com amor e naturalidade. Não precisou Paulo, olha, chega aqui, Áquila, Priscila, eu estou precisando abrir lá na sua casa um ponto de... Não precisou, eles mesmos já iam lá e já se ofereciam, eles já se abriam, eles já faziam isso. Por quê? Porque os dois andavam em comum acordo. Essa abertura do lar exigia uma sintonia fina sobre privacidade, hospitalidade e serviço, mostrando que o projeto de vida de um era intrinsecamente o projeto de vida de outro. E deixa eu falar uma coisa para você. Você que é casado, Deus não chamou você para o ministério e a sua esposa vai ficar de fora. Não consigo entender dessa maneira.
Até porque a Bíblia fala muito claro, serão os dois uma só? Talvez não tenham as mesmas responsabilidades, talvez não tenham as mesmas funções, mas juntos eles estarão, vocês estarão, nós estaremos realizando a obra de Deus, a fim de quê? De que o reino de Deus continue prevalecendo, continue sendo bênção, continue sendo a porta de salvação para esse mundo caótico, para esse mundo que está perdido, para esse mundo que está completamente sem saber da novidade do Evangelho, daquilo que Deus quer trazer à vida de todo ser humano. E concluindo, meus queridos, a cumplicidade de Áquila e Priscila é marcada também por igualdade de missão. Isso aqui é praticamente um resumo, não é? Trabalhavam lado a lado, sem disputa de ego. Não existia, olha, eu sou o dono da fábrica de tendas, essa aqui é minha esposa. Não, nós somos os donos da fábrica de tendas. Você está entendendo como é que isso faz diferença? Mobilidade, mudavam-se de cidade e países sempre em harmonia. Vamos para Roma? Partiu. Vamos embora. Vamos para Éfeso? Partiu. Vamos para Corinto? Já é, estamos lá. E iam juntos. Ao que a Bíblia mostra aqui, não havia qualquer tipo de atrito ou desacordo entre eles, muito pelo contrário. Eles iam alegres, eles iam felizes, e Deus os abençoava com pessoas que eram salvas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é que a honra seja nossa de maneira nenhuma, mas ser usado por Deus, ser usada por Deus para levar uma alma até Cristo, é um sentimento inigualável. Você poder caminhar com aquela pessoa e um dia aquela pessoa chegar para você e dizer assim, olha, obrigado porque você me mostrou Jesus. Obrigado porque vocês foram portas para que eu pudesse entrar diante da presença de Deus e até hoje eu vivo com Ele. Obrigado porque vocês falaram essas verdades para mim e até hoje me ajudam. Gente, não há alegria maior. Teologia compartilhada, eles estudavam e ensinavam como uma só voz. E aí, mais uma vez eu vou falar dos cursos da nossa igreja. Nós temos aí avanço, nós temos os cursos para a família, nós temos tantas coisas que acontecem aqui na igreja que são direcionadas à família, aos casais. Então estejam juntos, empenhem-se juntos, tenham essa cumplicidade de crescerem juntos, de avançarem juntos, de serem abençoadores juntos, pois assim Deus se alegra. Ele não criou a gente para ser uma dualidade, homem e mulher, por isso Ele vai declarar, sejam os dois uma só carne, ou seja, Deus quando olha para mim e para minha esposa, Ele vê apenas um. Deus quando olha para você e sua esposa, para você e seu marido, Ele vê apenas um. Eles são um protótipo do casal de equipe, onde a soma das partes criava um impacto muito maior do que se ensinassem agindo e se estivessem agindo isoladamente. A força de estarem juntos é que fazia com que o ministério deles continuasse avançando, do que se eles estivessem sozinhos. E a nossa oração, queridos, é que todos os casais possam alcançar o mesmo nível de cumplicidade de Áquila e Priscila, em todas as áreas da vida. Não só no Evangelho, não só na pregação, não só na vida cristã, mas na vida dentro de casa, na criação de filhos, no relacionamento entre parentes, entre sogra, nora, genro, sogro, que a união constituída por Deus seja continuada em todas as áreas do casamento e que assim seja um exemplo para os nossos filhos que ainda estão vindo. Eu tenho comentado com vocês o quanto isso tem falado no meu coração. Eu estou tendo a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade de ver o meu filho criar uma nova família. E é muito interessante quando você olha as similaridades dos erros e também dos acertos, graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que você hoje possa ter ouvido essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar fazendo com que ela queime no seu coração. E se por acaso você diz assim, eu preciso chegar mais junto da minha esposa, eu preciso estar mais junto do meu marido, eu preciso estar mais a par daquilo que ele está passando, daquilo que ela está passando, que a gente possa juntos poder enfrentar as dificuldades da vida, pois assim, Deus nos abençoa, Ele nos criou para que sejamos então uma só carne a partir do momento do nosso casamento. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Oh Deus! Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Sabes, ó Deus, que esta palavra, Pai, é uma palavra que fala profundamente a vida, Pai, do casal. Senhor, e o casal, Pai, é a semente, é o alicerce, é aquilo, Pai, que vai dar origem a toda uma família. Pai, que em nome de Jesus, possamos, ó Deus, nos conscientizar e nunca esquecer, ó Deus, que é necessário que exista esta cumplicidade. Cumplicidade, Senhor, não como nós entendemos no que aquilo que o nosso idioma diz, onde nós fomos acostumados a pensar que um é cúmplice do outro em algum erro, não, mas cumplicidade nos acertos, cumplicidade nas formações, cumplicidade nas atuações, cumplicidade nas orações, cumplicidade em cuidar do próximo, cumplicidade em servir a Ti na sua casa. Meu Pai, em nome de Jesus, que todos nós sejamos homens e mulheres que prezam pelo Teu Evangelho, que prezam pela Tua verdade, que a nossa vida, Senhor, esteja cada vez mais unida pela Tua presença. Meu Deus, que os casais que aqui estão, Senhor, possam estar se unindo cada vez mais, que haja entre eles, Senhor, uma cola, que haja entre eles, Senhor, uma união tal, Pai, que o diabo, mesmo com as suas tentativas, jamais obtenha sucesso. Eu entrego, Senhor, cada casal que está me ouvindo. Eu entrego, Senhor, aqueles que estão pela internet. Eu entrego aqueles, Senhor, que ouvirão essa mensagem no futuro em Tuas mãos. E crendo, ó Pai, que o Teu Espírito já está trabalhando, eu já Te agradeço em nome de Jesus. Que todos possam dizer amém, Pai.